No dia 18 de agosto, no mês passado, o governo do estado de São Paulo divulgou através do PROAC uma lista com 14 projetos, como eles falam que foram contemplados, entre aspas, porque eles usam esse termo eufemista, de quadrinhos que estão sendo escolhidos para receber uma verba do governo do estado de São Paulo para serem financiados e produzidos pelos artistas que escreverem os seus projetos. Essa inscrição ela é feita através do PROAC, que significa Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. E esse tipo de projeto ele incentiva todo tipo de produção, como é dito audiovisual, e ele cobre todo tipo de projeto, pode ser de artes cênicas, de música, de cinema, de documentário, livro, quadrinho, qualquer coisa que você puder imaginar ligada às artes. E o que acontece é que a pessoa que se inscreve, no caso, ela recebe uma verba do governo para poder tocar o trabalho dela adiante e concretizar. Esse ano foram selecionados o trabalho de 14 autores, são 14 quadrinhos, é lógico, no caso, que vão receber verba do governo para poder serem publicados, e cada um deles, no caso, vai receber R$40 mil de incentivo. Eles estão separados entre os quadrinhos que pertencem à capital, São Paulo, que são Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias, de Jefferson Ferreira Costa, o Elísio, de Renato Dalmasso ou Masso Rodrigues, o Itupi, de Daniel Zonaro Lopes, Fuji e Miquito, de Yuri Andrei Cardoso, Viola Vermelha, Modas de Viola em Quadrinhos, de Yuri Carlos Garfunkel, Homem Pássaro, de Antônio Carlos Tirone Galhardo, e O Legado do Malazar, de Augusto César Barbosa Figliage. Eu sei que não deve ser assim que se pronuncia, mas tá aí a lista dos quadrinhos que foram selecionados na capital, e também tem outros que foram beneficiados em outras cidades, que são Turru e O Andarilho do Tempo, de André Luiz da Silva Pereira, Sulama, de Davi Ferreira da Silva Júnior, O Cramulhão e o Trapaceiro, de Gilmar Machado Barbosa, Curô, de Felipe Watanabe de Oliveira, Aquarela, de André Bernardino, Devem Ter Sido as Rosas, de Célio Antônio Secari, e por fim Os Olhos de Bartô, de Valmir Américo Orlandel. Esses quadrinhos foram selecionados pelo governo do estado de São Paulo através do PROAC para receber cada um deles essa verba que eu falei de 40 mil. E na verdade só vai ser confirmada a entrega do dinheiro quando eles registrarem a inscrição corretamente. Caso eles não façam isso, já tem uma lista disposta de projetos que podem substituir quem não cumprir com os requerimentos que o governo colocar. Mas está aí a lista, 14 quadrinhos no todo. Como eu disse, essa notícia foi divulgada em 18 de agosto, no mês passado. Já faz mais de um mês, mas mesmo assim eu quis trazer ela aqui para comentar em cima dessa ação do PROAC sobre o seguinte. O PROAC é um projeto em que eles acobertam a iniciativa, o trabalho de artistas de todo tipo, como eu falei, mas esse dinheiro ele vem do bolso do contribuinte, de quem paga imposto no estado de São Paulo, no caso. Não sei se esse dinheiro envolve no geral impostos que são pagos pela população inteira do país ou só do governo de São Paulo. Provavelmente é a verba só do estado. Mas o que eu quero ressaltar no caso é o seguinte: esse PROAC
ele funciona como se fosse um tipo de lei Rouanet dos quadrinhos ou de qualquer outro projeto. Para os quadrinhos ele logicamente também funciona desse jeito, mas como o tema que eu abordo aqui no meu canal é quadrinhos, eu vou destacar especialmente esse nicho. Em primeiro lugar, o que é a lei Rouanet? É algo muito parecido com o PROAC, é uma lei de incentivo em que o governo seleciona projetos de todo tipo também, e muitas vezes eles destinam uma quantia milionária para alguns trabalhos de artistas que recebem muitas vezes um valor muito grande, até de milhões, para fazer um filme ou uma turnê ou gravar um DVD, mas com o detalhe de que esses artistas que são escolhidos pelo governo, eles são escolhidos com a intenção de fazerem parte de uma panelinha. O governo não faz nada mesmo com dinheiro público a troco de não receber nenhum benefício em volta. Então o que ele faz é selecionar aqueles artistas que estão mais aliados, que estão mais propensos a obedecer ao tipo de política que o governo coloca. A gente sabe que nesse governo e em outros governos antigos o que prevalece é aquela mentalidade de esquerda, de aumento de Estado, de ficar aparelhando órgãos e também reunindo de todas as classes, de todos os meios, pessoas que concordem com o governo, para que eles a apoiem, para que eles fiquem ao lado do governo e usem da capacidade de influência que eles têm para atrair a atenção do povo para o tipo de política que o governo quer implementar. Então o governo espertamente vai lá e usa o dinheiro público para comprar a opinião dessa gente. E no caso dos quadrinhos não é diferente. Todos os artistas, ou a maioria absoluta deles, que são selecionados por esse PROAC, mesmo não sendo um programa que beneficia quadrinhos de todas as regiões, só de São Paulo, mas mesmo assim é uma coisa importante, porque é lá que se produz quadrinho, é lá que está o polo editorial inteiro. Então é importante que eles façam isso exatamente lá. Eu suponho até que deve ter alguma coisa parecida com esse PROAC lá no Rio de Janeiro, mas São Paulo é a terra do setor editorial, do setor de publicações, e não é surpresa nenhuma que isso aconteça. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que essa coisa de o governo dar dinheiro público para que se produza projetos de quadrinhos, de livros ou revistas que vão ser lançados, isso já é uma coisa antiga, já vem sendo feito há um bom tempo. O próprio PROAC ele foi criado em 2006, não sei em quantas edições eles chegaram a dar verba para que se publicasse quadrinhos, mas o que está em questão aqui é o seguinte: muitos quadrinhos já foram publicados dentro dessa ideia do incentivo do PROAC, independente da qualidade do quadrinho ou da falta de qualidade dele. O que está em questão aqui é o fato de que tem gente pegando dinheiro público para publicar quadrinhos, o que é uma coisa completamente condenável, é errado. E os artistas que fazem isso deveriam ter um pingo de vergonha na cara e a consciência de que eles estão pegando dinheiro do cidadão paulista, do estado de São Paulo, para financiar projetos próprios. O que é mais absurdo nisso tudo é que a gente está vivendo num tempo onde existe uma coisa chamada crowdfunding, que são aqueles sistemas de financiamento. Quer dizer, o cara vai num site e inscreve o projeto dele, e o pessoal começa a contribuir, a arrecadar dinheiro. Então quando ele bate uma meta, o cara estipula uma meta para que quando seja atingido ele tenha verba suficiente para publicar um quadrinho. O site mais conhecido que todo mundo já deve ter ouvido falar é o Catarse. Se você for lá e visitar o site, você vai ver que existem dezenas de quadrinhos que estão sendo financiados, que estão esperando arrecadar dinheiro suficiente para publicar. E isso é feito de uma maneira privada, sem tocar num centavo de dinheiro do contribuinte. E mesmo assim você vê esse tipo de coisa absurda. Há quanto tempo os desenhistas aqui no Brasil eles têm todo tipo de ferramenta gratuita na internet
para produzir um quadrinho desde o início da etapa dele até o ponto que ele é colocado dentro de uma livraria, uma comic shop ou mesmo uma banca, e mesmo assim eles ainda continuam indo até o governo para ficar lá batendo na porta do governo do estado ou do governo brasileiro para ficar mendigando dinheiro para publicar. E isso é uma completa e total falta de vergonha na cara. Eu sei que muitos quadrinhos bons já foram publicados através do PROAC, mas logicamente a questão não é essa. Eles teriam sido publicados de qualquer jeito através de um programa de financiamento como o Catarse. É uma coisa honesta e direta. Eles procuram colocar muitos benefícios ali para quem contribui. Por exemplo, você vê o caso do Fernando do Centro HQs. Ele já financiou muitos projetos no Catarse e toda vez ele contribui e recebe uma edição, que é a regra do financiamento no caso da revista. E ele até faz o review. Quando ele coloca as mãos na revista, ele acaba tendo a oportunidade de analisar a qualidade dela e ver se valeu a pena ou não investir. Mas isso aí é uma decisão do público, é uma decisão de cada um que quiser ou não contribuir com o quadrinho, e não você pegar e ter um quadrinho publicado pelo governo porque ele simplesmente decidiu tirar o dinheiro do seu bolso e dar para um artista pagar a produção do quadrinho dele. Daí a gente pode perceber o quanto é absurdo a existência de uma coisa feita PROAC. Eles vão lá e tomam uma decisão pelo leitor, pelo público, de usar dinheiro público, dinheiro do meu bolso, do seu bolso, no caso de um projeto a nível nacional, ou então no exemplo desse projeto aí que é só para São Paulo. De um jeito ou de outro eles estão metendo a mão no seu bolso para fazer com que você pague, querendo ou não, por um produto que talvez você não tenha um menor interesse, o que é uma coisa imoral. Esse projeto PROAC devia ser simplesmente extinto, e os artistas aqui deviam tomar vergonha na cara e não ficar indo pro governo precisando de ajuda. Muitos deles colocam um quadrinho para ser financiado em um desses sites que eu falei. Existem vários sites de crowdfunding, de financiamento, e eles ainda assim, mesmo contando com o dinheiro da contribuição dos leitores, que logicamente é um dinheiro privado, ele tem dono, não é um dinheiro que você envia através dos impostos para o governo para ele usar do jeito que ele bem quiser e de uma maneira desonesta, e ainda assim vão atrás do governo pedir mais dinheiro. Eles fazem as duas coisas, são financiados de maneira privada e pública, entre aspas, que na verdade esse dinheiro público, o que é dito como público, é na verdade o dinheiro que sai do bolso de todo mundo. Então, mais uma vez, o governo do estado de São Paulo apronta essa palhaçada com o consumidor, com o cidadão que vive nesse estado. O pessoal devia fazer um tipo de abaixo-assinado para acabar com o PROAC e acabar com essa farra de ficar pegando o dinheiro do cidadão paulista para bancar esse tipo de coisa. Quem quiser que compre o quadrinho, quem achar que o quadrinho vale a pena ser comprado, que escolha pagar. O governo não tem o direito de escolher por você. E é aquela coisa, só nessa edição do PROAC vão ser gastos 560 mil reais, o que é um valor absurdo. E você gostando ou não dessa ideia, o dinheiro vai sair do seu bolso. Então o que o pessoal de São Paulo, desse estado e também da capital, tem que fazer é se unir para acabar com isso, fazer um protesto, se organizar para poder recolher assinaturas até para que eles acabem com isso. E se o quadrinista nacional quiser ter um quadrinho dele financiado, que faça isso de forma individual, não ligada ao governo, de uma maneira organizada, para que ele seja bancado pela iniciativa privada ou de quem se dispuser a contribuir. Então é isso. Muito obrigado a quem viu esse vídeo até agora e até a próxima.